Hoje vamos ver os perfumes, os aromas do capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. O título da nossa lição é Redimidos para a Fraternidade. Isso quer dizer, salvos, resgatados para um fim. E esse fim é a fraternidade, é o encontro fraterno dos seres humanos. Esse capítulo apresenta, irmãos, o triste estado do pecado e morte dos seres humanos. Apresenta também o Evangelho, o mistério de Deus. O mistério de Deus, ou seja, o Evangelho guardado desde antes da fundação do mundo. E nos apresenta a esperança, a ressurreição e a exaltação do Senhor Jesus Cristo por conta da sua graça. Veja lá o verso 1. Ele nos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O que acontece, irmãos? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o Senhor Jesus Cristo nos vivificou quando nós ainda estávamos no pecado. Ele nos vivificou e nos livrou dos nossos delitos e pecados. Enquanto estamos na vida carnal, o Senhor Jesus nos transforma, nos vivifica e nos livra da morte eterna. Os versos 1 a 3 mostram qual é o estado dos pecadores, qual é o estado daqueles que estão afastados de Deus. Mas o verso 4 começa com uma frase importantíssima: mas Deus. Olha lá, apesar de tudo isso, de vocês andarem pecando, de vocês andarem tão afastados, o Senhor Deus vai transformar. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A intervenção divina, irmãos. Estávamos no pecado, estávamos sujeitos à morte, mas o Senhor Jesus nos dá a vida, ele nos dá a salvação por conta do Senhor Jesus Cristo. Esse é o benefício vertical, irmãos, de aceitarmos ao Senhor Jesus Cristo. Passamos agora a ter uma ligação com Deus, passamos a ter uma vida espiritual. Cristo é a demonstração da graça ao universo em todo o tempo. Veja lá, irmãos, no verso 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para convosco em Cristo Jesus. Sabe quem está incluído aí, irmãos? Cada um de nós. Nós estamos nos séculos vindouros, aqueles séculos que sucederam ao apóstolo Paulo. Estamos no 21º século, depois do apóstolo Paulo. Mas ele mostra para nós, no nosso tempo, no tempo presente, que nós somos salvos pela benignidade do Senhor Jesus Cristo. Aí então, os versos 8 e 9 e 10. Uma pérola, uma preciosidade de teologia. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Nesses versos, irmãos, é que os reformadores, como Lutero, encontraram a salvação pela graça, encontraram a verdadeira religião, encontraram a igreja que devia ser reformada, como devia ser reformada a igreja, deixando de fiar-se na salvação pelas obras, ou na salvação pelas intercessões dos sacerdotes e de santos, de indulgências, mas a salvação pela graça no Senhor Jesus Cristo. Não das obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas veja lá, irmãos, continuando o capítulo 2, no verso 13, aparece um outro mas. Mas agora em Cristo Jesus. Mas o que, irmãos? Falava da divisão entre os povos, entre judeus e não judeus, circuncisos e não circuncisos. E agora diz assim, mas agora o Senhor separou, trouxe os que estavam longe para com os que estão perto. Verso 14,
pois ele é a nossa paz, destruiu a parede de separação. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, é o maior pacificador da história deste mundo. Ele pode produzir a paz entre os casais, a paz entre as pessoas, a paz entre filhos e pais, a paz entre as comunidades, a paz entre a igreja. O Senhor Jesus é o autor da nossa paz, para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando a inimizade. É o verso 16 e 15 que eu li. Matando a inimizade. O Senhor Jesus mata a inimizade para produzir a paz. Um novo homem em paz. Como o Senhor Jesus disse, eu deixo a paz a vocês. Não dou a paz como os homens dão, mas se dou a minha paz. Não se turbe o vosso coração. Não fiquem desesperados, não fiquem inquietos, aflitos. O Senhor Jesus nos dá a sua paz. Mais ainda, irmãos, agora no verso 20. Nós somos agora edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Agora, Paulo utiliza aqui uma figura de um edifício. No verso 19 diz assim, nós somos concidadãos dos santos, da família de Deus. E ao ser da família de Deus, nós estamos edificando o corpo de Cristo. Edificando a igreja, construindo a igreja, da qual o Senhor Jesus é a pedra angular, aquela que dá os rumos, aquela que dá o nivelamento, aquela que é responsável pela locação e pela estabilidade do edifício da igreja. Veja, por favor, eu quero ler o comentário da nossa lição sobre o verso para memorizar, que são os versos 8 a 10 do capítulo 2. Efésios 2, 8 a 10 atua na conversão de muitos. Martinho Lutero encontrou nesses versos a graça que conquistou seu coração e descobriu também afirmações centrais para a reforma. Veja as afirmações para a reforma protestante. A salvação vem pela fé somente, pela graça somente, por Cristo somente e para a glória de Deus somente. Em 1738, 18 dias após sua conversão, em Londres, John Wesley pregou na Universidade de Oxford, apresentando um clamor do coração e um manifesto do novo movimento. Qual era a mensagem dele? Efésios 2, 8. Pois é pela graça que somos salvos, não pelas obras. Vou ler novamente. Pois é pela graça que somos salvos por meio da fé, não de obras, é dom de Deus. Como é que obtemos a salvação, irmãos? Recebendo de presente, um presente gracioso do Senhor Jesus Cristo. Só precisamos recebê-lo, só precisamos aceitá-lo e nos apropriar dele. A salvação em Cristo Jesus. Essa é a essência desse capítulo. Quem sabe, irmãos, essa é a essência do livro inteiro, da carta inteira de Efésios. Mas não se esqueça, você tem que se perfumar também com esse perfume. Principalmente, é pela graça que somos salvos e isso é dom de Deus. Quero agradecer a Deus por esse dom. Graça, um dom imerecido, um presente imerecido que Deus nos dá por conta do seu amor.